fato a gente compreende o que significa ser cristão? Será que ser cristão basta meramente ser membro de uma igreja, que seja qual for o nome, que seja qual for a denominação, sou cristão? Será que ser cristão aos olhos da Bíblia é ser cristão como a gente hoje considera somos cristãos? Então deixa eu lançar essa pergunta para você. Você é cristão? Você se considera cristão? Você que está em casa, você é cristão? E o que isso significa para você? O que isso significa para nós? Quais são as implicações? O que mudou na sua vida a partir do momento que você disse, agora eu sou cristão? Ou você vai dizer assim, eu era cristão porque eu era de batismo, porque eu fui batizado numa igreja cristã, e agora eu tomei uma decisão por mim mesmo, e eu sou cristão porque eu decidi ser cristão. Ok? E a minha pergunta é, o que isso muda na sua vida? O que isso muda no seu dia a dia? Bom, a gente sabe que a palavra cristão, ou cristãos, ela não surgiu a princípio como um elogio, mas como uma ofensa. Isso aconteceu ali em Antioquia, quando queriam se referir aos seguidores de Jesus, então diziam esses, como é que a gente chama eles mesmo? Esses pequenos cristos, esses cristãos. Ser cristão significa, mais perto do original, do partido de Jesus. Então, ser cristão é ser seguidor de Jesus. Correto? Ser cristão, nos termos bíblicos, no padrão bíblico, significa seguidor, aquele que segue o Cristo, aquele que é um pequeno Cristo. Então não tem nada a ver com o rótulo que a sociedade nos coloca, não tem nada a ver com algo que nós herdamos do berço das nossas mães e pais, por aí, não tem nada a ver com uma cultura que nos é imposta, tem a ver com uma escolha, tem a ver com uma prática, tem a ver com uma vida, um estilo de vida, tem a ver com um estilo de pensar, um estilo de enxergar o mundo, você encontrar entre muitas vertentes de verdades por aí, você ouve essas verdades, aí você ouve alguém que diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ser cristão significa ouvir todas essas vozes por aí que se denominam verdades, aí ouve este aqui que diz, eu sou a verdade, diz, é esse aqui que eu vou seguir. E eu não só vou apenas segui-lo, mas eu vou reproduzir tudo aquilo que ele faz. Eu vou reproduzir tudo aquilo que ele pensa. E eu vou segui-lo de perto, a fim de que eu possa imitá-lo o mais corretamente possível, o mais perto possível. Ser cristão, então, é uma decisão, já deixa de ser um rótulo. Então se torna uma prática, uma praxis minha, onde eu, dia a dia, sigo Jesus. O apóstolo Paulo, ele escreveu aqui em Gálatas capítulo 1, verso 20, que é o texto que nós vamos nos manter, e ele diz assim, fui crucificado com Cristo. O Novo Testamento, ele contém 27 livros. E desses livros, boa parte das cartas que foram escritas, a maior parte das cartas foram escritas por Paulo. Paulo apresenta conteúdos teológicos tão complexos que há 2000 anos ainda existem correntes que distinguem entre pensamentos que não conseguem sentar numa mesa e chegar num consenso com relação às palavras de Paulo. O que Paulo quis dizer? Nós encontramos pessoas que discutem, mas existe uma coisa que é indiscutível, inegável, que é claro, transparente, que é o que o apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 2 de Gálatas, ele diz, fui crucificado com Cristo. Quando ele diz, eu fui crucificado com Cristo, queridos, ele não está se dirigindo aos nossos irmãos gauleses da galáxia, que hoje é a atual Turquia, para apresentar, meus amados, mais um esboço teológico de alguma corrente teológica que ele queria apresentar a eles. O apóstolo Paulo não faz essa declaração a fim de trazer a eles uma doutrina ou algum tipo de ensinamento profundo que nos faça coçar a cabeça e dizer, meu Deus, que coisa mais complexa, como é que nós vamos descascar essa cebola para chegar no cerne dela e descobrir o que ele de fato quer dizer. Não é nada disso. O apóstolo Paulo faz uma declaração pessoal, ele fala de uma experiência íntima, pessoal que ele teve.
Então ele dá um testemunho aqui e diz para aqueles irmãos gauleses, e diz assim: fui crucificado com Cristo. Fui crucificado com Cristo. E essa declaração ela é poderosa para nós. Porque tem tudo a ver com esse negócio que a gente chama de ser cristão. Porque, na atualidade, ser cristão é você pertencer a algum tipo de igreja cristã, é você fazer parte de uma denominação cristã, para alguns, usar um crucifixo no pescoço, para outros, ser batizado em determinada igreja. Mas o apóstolo Paulo, ele diz para nós aqui, queridos, ele traz uma coisa muito interessante. Está dizendo que ser cristão, em primeiro lugar, é ser crucificado com o Cristo. É uma experiência pessoal e particular que nós temos com Ele. Para muitas pessoas, a cruz é simplesmente o lugar onde o meu Cristo morreu por mim. Para muitas pessoas, a cruz é um lugar onde Jesus morreu para pagar pelos nossos pecados. Isso aí não é necessariamente errado. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que esse pensamento é um pensamento superficial, não compreende a cruz. Porque ele diz que fui crucificado com Cristo. Portanto, para Paulo, a cruz, meus amados, não é simplesmente o lugar onde o Cristo morreu por nós, mas é o lugar onde nós morremos com Ele. E aí a coisa fica mais complexa. O apóstolo Paulo está dizendo para nós, queridos, que não dá para a gente continuar olhando para a cruz apenas como lugar onde Jesus morreu e fez tudo e se sacrificou por nós. Como eu disse, não que isso não seja verdade, mas essa é 50% da verdade apenas. É verdade, mas isso traz implicações para nós. É preciso que aquele que olha para a cruz e contempla o seu Salvador ali, sacrificando-se por si mesmo, compreenda que a cruz também é um lugar onde a gente morre com Ele. Isso traz duas implicações para nós. Se você olha para a cruz e entende que você morreu com Cristo, a primeira implicação óbvia é que você já morreu. Que você morreu. E a cruz não é apenas o lugar onde Jesus morre por você, mas a cruz é um lugar onde nós morremos com Ele. Temos que ter a capacidade de olhar para a cruz e dizer: eu morri com Cristo. Foi lá que eu fui crucificado com Ele. Eu morri com o meu Salvador. Eu comecei esse bate-papo dizendo a vocês de que, perguntando a vocês se vocês são cristãos. E se você respondeu que sim, que você é cristão, então você precisa necessariamente parar de olhar para a cruz de uma maneira superficial, apenas como lugar onde Cristo morreu por você, mas também como lugar onde você morreu com Ele. Onde nós morremos com o nosso Salvador. A segunda implicação, ela é ainda mais fantástica. Paulo escreveu as cartas e fez viagens missionárias. Mas antes de que Paulo pudesse fazer tudo o que ele fez, Saulo precisava morrer. Saulo precisava ser crucificado com Cristo, para que Paulo pudesse fazer tudo o que Paulo fez. E a gente encontra aí um sem número de pessoas cristãs, que servem bem a religião, que servem bem a igreja, são dedicadas, mas ainda assim frustradas. Por que frustradas? Porque elas ouvem o Cristo dizendo: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, mas elas olham para suas próprias vidas e não percebem essa abundância que Cristo prometeu. Onde é que está essa abundância? Ou essa plenitude? Porque a NVI traduz como, lá em João 10:10, ele diz: eu vim para que tenham vida e tenham plenamente, em abundância. E olham para as suas vidas porque as suas vidas não são vidas abundantes, não parecem uma vida plena, ou então interpretam isso de maneira equivocada, errônea. E o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, que ele consegue ter uma vida plena e uma vida abundante, porque ele morreu com Cristo. E não existe vida abundante e vida plena se você não morrer com o seu Cristo. Se você não for crucificado com Ele. Eu sei que você já ouviu o Evangelho de João, capítulo 12, verso 24.
João 12, 24 diz assim: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. E você sempre leu isso e você pensou, bom, é Jesus falando de Jesus, é Jesus falando dele mesmo. Corretíssimo, não tem problema algum. Mas o que você precisa saber é que, embora essas palavras Jesus estivesse se referindo a si mesmo, é um princípio que todo aquele que o imita, todo aquele que o segue deve obedecer. Ou seja, se não cair na terra e não morrer, continuar ele só. Se o Leandro não morrer, vai continuar só Leandro. Se a Regina não morrer, só vai restar Regina. Se Saulo não morrer, só resta Saulo. Mas se nós morrermos, assim como Saulo morreu, surge Paulo. E aí então, daremos muito fruto. Oh, meus amados, eu costumo dizer, eu posso estar redondamente equivocado, mas eu costumo dizer que essa geração é uma geração muito confusa. Não que a nossa ou a minha geração não tivesse confusão ou coisa do tipo, mas as coisas, pelo menos as coisas ligadas às escrituras, eram levadas mais a sério. Claro, havia os exageros aqui e acolá, mas a cada dia que passa, nós encontramos essa palavra sendo distorcida e vida com Deus sendo transformada numa coisa completamente torta, esquisita, separada dos propósitos de Cristo, divorciada do plano de Deus, estranha para as palavras de Jesus. Nós encontramos pessoas que falam em cristianismo como se fosse uma maneira, um meio de obter sucesso, obter benefícios e serem blindados e terem poder e coisa do tipo. É uma geração que infelizmente está sendo exposta a todo esse tipo de coisa. E eu quero fazer um convite para você. Para você que sempre olhou para a cruz de longe, que sempre olhou para a cruz e vislumbrou a Gólgota de longe, apenas a silhueta dela muito distante, e dizia assim, ó, é lá onde o meu Salvador morreu por mim, é por isso que hoje eu sou o que sou e faço o que faço. Eu quero convidar você a sair dessa superficialidade, a caminhar, saia dos portões da cidade de Jerusalém, passe pelo portão do jardim, caminhe um pouco mais distante, suba a Gólgota comigo. Não pare ainda, continue andando, vão subindo um pouco mais, suba, estamos quase lá. Olha a cruz diante de ti. Não abaixe a cabeça, não olhe para o lado, não olhe para a direita. Levante, olhe e contemple a cruz. E se enxergue nela crucificado com seu Salvador. E faça como Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com o meu Salvador. Não quero fazer parte desse pensamento ou desse evangelho que se satisfaz com as benesses da cruz apenas. Mas eu quero ser crucificado com o meu Salvador para que não viva mais eu, mas que Ele viva em mim. Porque um cristianismo sem cruz é um cristianismo também sem Cristo. Um cristianismo sem morte também é um cristianismo sem vida. Um cristianismo sem Cristo, sem Jesus e sem cruz não é cristianismo algum, porque Cristo nos mostrou o caminho para que fôssemos seus imitadores. Então, essa é a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que ser cristão, amados, significa antes de tudo, morrer com Cristo. Ser cristão significa de que ser crucificado é um verbo que está no tempo perfeito, significa que já está algo completo, é algo profundo, pleno e definitivo. Não é uma experiência que você tem, que você vai e volta atrás. Não é uma experiência que você tem, que você experimenta um pouco e depois volta atrás. Mas é uma experiência impactante, profunda e completa, que muda totalmente quem você é. Segunda coisa que o apóstolo Paulo diz, ele diz aqui,
Ele diz primeiro, fui crucificado com Cristo. Aí depois ele diz, assim já não sou eu quem vive. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse é um outro problema da concepção do cristianismo a partir de experiência religiosa dos domingos. Onde nós fazemos do Cristo algo que nós fazemos no domingo. Ou fazemos do Cristo algo que nós celebramos esporadicamente e dependente da agenda que nós temos. O apóstolo Paulo, ele diz que o Cristo que morreu na cruz habita em mim. Decidiu morar dentro de mim. Decidiu fazer de mim morada. Fazer de mim o seu habitar. A sua casa. E muita gente faz do Cristo o Cristo que é buscado, que é invocado, que é celebrado aos domingos. O Cristo que não interfere, que não tem nada a ver com as nossas coisas do dia a dia. O Cristo que não tem nada a ver com como eu trato a minha esposa. O Cristo que não tem nada a ver com como eu sou pai, como eu sou mãe. O Cristo que não se importa como eu sou no meu trabalho, como eu trato as minhas finanças, como eu devolvo meu troco na padaria. É o Cristo que não vai aonde eu vou, porque se eu for num lugar, Cristo fica do lado de fora, porque de repente aquele lugar não é adequado para o Cristo entrar. Mas o apóstolo Paulo diz com todas as letras, o Cristo que morreu é o Cristo que habita em mim. O Cristo que sacrificou por mim, ele decidiu habitar dentro de mim. Como quem diz, agora a gente não se separa mais. Agora a gente não vai mais ter aquela relação de que eu subo e vocês ficam aí enquanto eu vou lá orar. Quando vocês forem, eu vou com vocês. Quando vocês voltarem, eu volto com vocês. Quando vocês deitarem, eu deito com vocês. E quando vocês despertarem, adivinha, eu desperto com vocês também. Esse é o Cristo. No Evangelho de João, Lucas, no Evangelho de João, capítulo 4, de 13 a 14, Jesus diz assim, João 4, 13 a 14. Olha só o diálogo dele. Quem beber desta água terá sede outra vez. A mulher samaritana ouvindo o que ele está dizendo. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Até aí está em consonância com o cristianismo atual. Jesus que abençoa, Jesus que libera a bênção. Até aí está tudo bem, só que Jesus vai mais adiante. Aí ele fala, pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele, ou seja, aquele que beber desta água, se tornará nele a fonte de água para jorrar para a vida eterna. Nele, é dentro dele. Nele, é dentro dele. De modo que, quando a gente bebe desta água, nós estamos, na verdade, bebendo do Cristo, que passa a habitar em nós. E não é uma água que a gente bebe, como este copo d'água que eu vou beber, e o copo fica ali, eu fico aqui. Eu vou ao copo toda vez que eu tiver necessidade, toda vez que eu tiver sede. Mas pelo contrário, quando esta água, ela adentra meu corpo, dentro do meu corpo se torna uma fonte. Se torna uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Nós, queridos, temos essa fonte dentro de nós. E nós transformamos essa fonte em algo externo, e que a gente tem que ir lá buscar, que a gente tem que ir lá tocar, ou que a gente tem que fazer alguma coisa, tem que pagar, tem que ofertar, tem que sacrificar para ir lá tocar. É como retornar ao tanque de Betesda, onde tem um homem há 38 anos paralítico, esperando que um anjo toque as águas. E essa história, ela tem 2000 anos, mas nós continuamos vendo ela sendo reproduzida nos dias de hoje. Pessoas constantemente indo ao tanque de Betesda, esperando que a água se agite, e Deus tenha misericórdia delas, e cure suas doenças, e limpe as suas sujeiras. Mas Jesus está dizendo o seguinte, vocês entenderam errado, porque abandona esse poço aí, abandona esse tanque, porque a fonte de água viva é dentro de vocês. O verdadeiro cristianismo é Cristo em nós, é Cristo habitando em nós, e nós não sermos apenas seres que consomem essa água, mas são fonte dessa água que sacia a sede dos outros também. É uma fonte que, quando ela jorra,
ela jorra e onde ela cai, ela gera outra fonte. E ela jorra para outro lado e gera outra fonte. E vai formando novas fontes de água. Um verdadeiro torrencial de águas. Transformando vidas. E isso é cristianismo. Cristianismo não é aquilo que a gente faz no domingo, queridos. Ser um seguidor de Jesus é real, é para valer, é para a vida toda, em todo lugar. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo faz a declaração: porque se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Coisas novas. Então, é uma transformação que nós sofremos, de modo que a gente não consegue ligar e desligar. Não dá para a gente colocar a roupa do domingo e dizer, agora estou de Jesus. E aí acaba o culto, a gente vai para casa, agora eu deixo de ser quem eu era, no domingo que vem eu volto a ser quem eu era. Não, ser cristão é uma transformação. É uma transformação radical, de dentro para fora. A gente tem sido invadido por essa, nem sei se eu posso chamar de teologia, mas essa teologia de um cristianismo consumista, um cristianismo de mercado, onde a gente paga para ter as benesses de Deus, onde a gente paga para ver se Deus tem misericórdia de nós, onde a gente paga para ver se Deus enxerga a gente, e a gente vê pessoas no púlpito dizendo, faça algo para chamar a atenção de Deus. Mostre para Deus que você tem fé. Faça algo para que Deus te veja. Faça algo para que a mão de Deus estenda na sua direção. Como se Deus não habitasse em nós. E nós pegamos a verdade de Deus e transformamos em loucuras de homens. Que diz que eu vou habitar dentro de vocês, os seus jovens. Eles terão visões, eu vou habitar em vocês. E nós vemos pessoas ensinando que Deus habita aqui, nesse lugar. E aqui que você vem, aqui que você oferta, aqui que você sacrifica, aqui que você mostra para Deus que você de fato é homem de Deus. E Ele vai com conta-gotas em cima da sua cabeça, ver se você se satisfaz. Uma gotinha de bênção aqui, um desemprego que se cessa ali, uma cura ali, conta-gotas. E Deus está dizendo, não. O apóstolo Paulo diz, eu já não vivo mais eu, mas o Cristo vive dentro de mim. Cristo que vive dentro de mim. Ser cristão significa, meus amados, que o Cristo ressurreto habita dentro de nós. Terceiro, ele diz aqui também, o mesmo texto, de Gálatas capítulo 2, verso 20. Ele diz, a vida que agora vivo no corpo, vivo na fé do Filho de Deus. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Quando ele fala corpo, a vida que eu vivo no corpo, o corpo aqui poderia ser a palavra carne, na carne, tá? Eu sei que existem algumas palavras que a gente tem um certo receio de dizer carne, porque carne lembra a gente de pecado, né? Uma outra coisa aqui, uma outra palavra que também a gente tem uma certa resistência, é quando fala assim, uma experiência carnal. Carnal é pecado, a gente fala. Mas eu vou usar aqui essas palavras no sentido da carne, no nosso corpo, tá bom? Então, se eu fizer uma pergunta para vocês, por exemplo, a nossa experiência com Cristo é uma experiência espiritual ou carnal? Lembrando que carne aqui diz carne, não pecado, tá? O que você acha? Se eu disser para você, quando você ora, é uma experiência espiritual ou carnal? O que você pensa? Quando você lê as Escrituras, é uma experiência carnal ou espiritual? Quando você ajuda alguém, é uma experiência carnal ou espiritual? A relação entre um homem e uma mulher é uma experiência carnal ou espiritual? Queridos, não dá para a gente dividir e fazer uma dicotomia entre uma coisa e outra. Quando nós oramos e clamamos a Deus e intercedemos por alguém, seja qual for a natureza da nossa súplica, a gente entende que é algo espiritual. A gente não sente um aquecimento no peito, a gente não sente às vezes um arrepio, às vezes a gente não sente um certo lágrimas que descem dos nossos olhos, lágrimas involuntárias. A gente não sente às vezes nosso coração batendo um pouco mais rápido.
Não é verdade? De modo que eu posso entender que o nosso relacionamento com Cristo é um relacionamento que ele se processa espiritualmente e carnal, ou seja, no meu corpo. Porque se o Cristo que habita em mim, habita o meu corpo, faz muito sentido que eu tenha percepções diferenciadas. Nem sempre são as mesmas, nem sempre elas acontecem, mas eu entendo que não é uma coisa que está desligada da outra. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte, que a vida que agora eu vivo no corpo ou na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Tudo bem? Vivo pela fé do Filho de Deus. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer, queridos, de que não dá para divorciar as nossas práticas da nossa fé. Não dá para divorciar e separar a fé que eu digo ter em Cristo das coisas que eu faço, das coisas que eu me envolvo, das coisas que eu me envolvo no dia a dia. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer uma coisa incrível. Pensa assim comigo, no ambiente onde você trabalha, onde você estuda, as pessoas em volta de você leem a Bíblia? Você acha, Camila, que quando você pega um ônibus, você vê todo mundo lendo a Bíblia? Quando você está na repartição, no departamento, as pessoas leem a Bíblia? Leonardo, as pessoas lá onde você trabalha leem a Bíblia do seu lado? Estão lendo a Bíblia constantemente? Será? Amanda, na sua escola as pessoas estão lendo a Bíblia? O apóstolo Paulo diz que sim, diz que as pessoas estão constantemente lendo a Bíblia, quando ele fala lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2 e 3. 2 Coríntios 3, verso 2 e 3. Ele diz, vocês são a nossa carta escrita. Vocês são a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são a carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas, ou de pedras, mas em tábuas de corações humanos. De modo que nós somos a carta escrita de Cristo, nós somos a palavra. Entenda o que eu estou dizendo de maneira figurada, claro, nós não somos a Bíblia. Mas eu estou dizendo o seguinte, de que as pessoas, quando olham o nosso proceder, elas estão vendo aquilo que a gente diz crer, aquilo que a gente diz acreditar, aquilo que a gente diz praticar. Então, eu olho para Regina. Digo, a Regina lê a Bíblia. A Regina acredita na Bíblia. E eu estou vendo como a Regina trata a filha, como a Regina trata o marido, como a Regina trata o trabalho, como a Regina trata a igreja, como ela trata o dinheiro dela, como ela trata as pessoas necessitadas. Logo, se a Regina age assim, é porque a Bíblia deve dizer isso, deve sustentar isso. Deixa eu olhar para o Leandro. Olha, o Leandro está sempre pregando a palavra. O Leandro está sempre ensinando para a gente acerca do Evangelho. Então deixa eu ir lá na casa do Leandro, deixa eu ir lá no trabalho do Leandro, ver como o Leandro vive, porque provavelmente o Leandro pratica aquilo que ele lê. E eu olho o Leandro indo na padaria, e o Leandro compra o pão, ele dá R$10 para o cara cobra R$6 dele, tem que devolver 4, e o cara devolve 5. Aí o Leandro pega aqueles 5, opa, está errado, você me deu o troco errado. Ah, então é isso que a Bíblia diz, que nós temos que ser honestos, que nós temos que ser, temos que ser justos. Ah, tá certo. Então, queridos, quando o apóstolo Paulo fala que a vida que ele vive agora no corpo, ele não está mais espiritualizando aquela coisa, olha, Jesus, eu sou adorador, chego na igreja, ergo minha mão, fico, eita pai, oh glória, Deus está aqui, oh maravilha, coisa linda Jesus, né? Oh papai, aí abre aquela porta entre a São Leandro, porque Deus é espírito, é espiritual, fica lá dentro. Colocamos Deus numa caixa chamada igreja e dizemos, fique aí. Porque agora é o Leandro que manda, o Leandro lá fora, mas ele está dizendo, não, Cristo habita em mim. E essa vida que eu vivo, quer seja orando, quer seja pregando, quer seja comprando pão na padaria, quer seja namorando, quer seja fazendo qualquer coisa, ela é recheada por esse Cristo, que é o nosso Salvador, que é o nosso Redentor.
E ele diz mais, ele diz o seguinte, que essa vida que ele vive na carne, ou no corpo, se você preferir, essa palavra incomoda a gente, ele vive essa vida, tem um padrão, tem um jeito de viver essa vida, é uma vida que é vivida pela fé no Filho de Deus. Pela fé, é uma vida que é vivida na fé. É uma vida que não é vivida de outra maneira se não for na fé. E aí é um outro problema também do cristianismo nos dias de hoje. Porque é uma fé que tem que ser tangível, é uma fé que tem que ser tocada, é uma fé que tem que ser provada, não é? E estava ouvindo com a Silvia esses dias uma mensagem de uma pessoa na internet, e eu falei, Silvia, um dia eu vou pregar a mensagem chamada O Deus Desocupado. O Deus Desocupado. Ela falou, você não é doido? Eu vou pregar essa mensagem um dia, o Deus Desocupado. É o Deus que não tem o que fazer, gente. Sem brincadeira, é um Deus desocupadíssimo, não tem o que fazer. É o Deus que, diante de todo o universo, acho que ele acabou de tudo que ele tinha que fazer na vida dele. Então ele fica aqui na Terra testando a nossa fé. Eu vou dar um problema para o Leonardo, ele ver se o Leonardo tem fé. Aí eu vou matar alguém da família dele para ver se ele continua fiel a mim. É Deus que não tem o que fazer, gente. Deus não tem o que fazer mesmo. Estou desocupado, já criei as estrelas, não tem mais nada o que fazer. Só ficar aqui esperando o Apocalipse chegar. Enquanto não chega, eu vou ficar dando problema para os outros, para ver se os outros têm fé mesmo. Deixa eu ver se você tem fé. E Deus fica aí, não tem o que fazer mesmo. A fome na África, o problema do Afeganistão, e Deus aqui em São Paulo, na redenção, provando a fé do Leonardo, para ver se o Leonardo tem fé ou não. Porque esse Deus é muito desocupado. Esse não é o Deus das Escrituras. Esse não é o Deus que eu creio. E o problema dessa fé tangível é que ela vai diretamente na contramão da fé bíblica. E qual que é o texto clássico das Escrituras que nos fala sobre fé? Hebreus capítulo 11, verso 1. Hebreus 11, verso 1. Ele diz para a gente o seguinte, ó gente, fé é assim, é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que não se veem. É você esperar em alguma coisa. É esperar em alguma coisa e algo que você não vê. É intangível. Não pode ser comprado, não pode ser negociado. Então, esse estilo de vida que o apóstolo Paulo tem, que ele vive na carne, no corpo dele, o Cristo que habita nele, é um estilo de vida que tem a sua fé, que é invisível num Deus invisível, e aguarda com esperança. Aguarda o seu Redentor, que diz, um dia o meu Redentor virá, um dia o meu Salvador virá, um dia isso tudo vai acabar. É aquela fé que não se processa nas coisas tangíveis, que fica presa aos rituais, aos dogmas. O que eu preciso fazer, o que eu preciso manipular, quanto eu tenho que dar, que escada que eu tenho que subir, qual igreja que eu tenho que ir, qual culto que eu tenho que participar, qual vigília que eu tenho que fazer, quantos dias de jejum eu tenho que praticar. É a fé no Filho de Deus. E por último, ele diz, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. E a última parte, que me amou e se entregou por mim. Que me amou e se entregou por mim. Essa aqui é a mais simples, mas ao mesmo tempo a mais complexa das afirmações dele. Ela é simples porque é fácil de entender o Deus que me amou e que se entregou por mim. Até aí tudo bem. Mas ela se torna complexa quando a gente começa a olhar para essa declaração de alguém que se contenta com aquilo que Deus já fez. É o cristianismo que está satisfeito por aquilo que Deus já fez. É um cristianismo, vou repetir, que se contenta, que se satisfaz com aquilo que Deus já fez. Não é um cristianismo mimado. O cristianismo daquele que está sempre, me dá, senão eu vou embora. Me dá para eu crer. Me dá para que minha fé fique forte. É o cristianismo que se sustenta, que se satisfaz com aquilo que Cristo já fez por nós na cruz. Por isso que ele diz, ele me amou e se entregou por mim. E quando ele diz por mim, ele sabe muito bem de onde ele veio. Ele sabe muito bem as perseguições. Ele sabe muito bem as mortes. Ele sabe muito bem quem foi Estevão. Porque o cristianismo de hoje em dia, amados, ele não se satisfaz com o que Cristo já fez. Aliás,
Não importa o que ele já fez, importa o que ele vai fazer por mim. Você é bom para pensar nisso? As igrejas, em geral não, em sua maioria, têm o foco naquilo que Deus pode fazer por nós. É como se Deus dissesse o seguinte: mas eles não estão satisfeitos. Não, não estão. Deus, precisamos renovar o cardápio, porque eles não estão satisfeitos com o que a gente já fez por eles. Tem que renovar. Porque, sabe como que é, né, Deus? Já faz tanto tempo que eu morri, precisa coisas novas acontecer. Mas o apóstolo Paulo, não, ele diz o seguinte: que ele me amou e morreu por mim. Eu me entreguei a esse Deus, ele habita em mim. Amados, eu não estou aqui dizendo, em hipótese alguma, de que é errado você esperar que Deus faça coisas novas na sua vida. Em hipótese alguma, eu nunca disse isso. Eu nunca disse isso. Eu tenho minhas reservas com relação a algumas expectativas. Muitas vezes eu acho que a gente atribui a Deus aquilo que é a nossa responsabilidade, né? Eu acho que muitas vezes isso é um hábito que nós temos de fazer. Mudanças que são oriundas de uma mudança de comportamento, de uma metanoia, a gente está querendo colocar isso no âmbito do milagre ou do sobrenatural, como um passe de mágica. Às vezes a gente confunde Jesus com Houdini o Grande, né? Eu acho que a gente faz isso. Mas muitas vezes nós vemos as pessoas, e não é à toa, porque a oferta é grande. Olha, se você vier para a minha igreja, se você frequentar o meu culto, se você participar do meu ministério, se você estiver debaixo da minha unção, nós vamos fazer, seu casamento vai, o seu emprego vai, a sua casa vai, o seu carro vai, tudo vai, e vai, e vai, e vai. Mas e se a gente fizesse uma campanha diferente? Diferente, olha só. Se você vier aqui e ouvir o que nós temos a dizer, o testemunho que nós temos para dar, você vai aprender sobre aquilo que Deus já fez. Aí a pessoa vai dizer assim: não, mas já fez? Já fez, já está feito. Não, mas eu tenho muita coisa pela frente que precisa ser transformado. O que já fez já não dá mais. Deu para ontem, mas hoje já não dá mais. Né? Não dá mais não. Tem que ser coisas novas. E o apóstolo Paulo, ele diz isso, que Deus amou e entregou-se por ele. E eu lembro das palavras de Isaías, capítulo 64, verso 4, onde ele diz: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem o ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus trabalha por aqueles que nos esperam, trabalha para a salvação, trabalha para que nós não sejamos perdidos, não nos afastemos dos seus braços fortes. João 15:13, ele diz: ninguém tem maior amor do que esse. Ou melhor, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Portanto, amados, você é cristão? Vamos fazer um checklist aqui. Quando você olha para a cruz, você se vê crucificado com Jesus, diz: ele morreu, mas não somente ele, eu morri com meu Deus. Eu morri com ele. Sou nova criatura, porque eu morri com ele. Segunda coisa, você tem essa compreensão de que você é habitado pelo Altíssimo, que o Deus Todo-Poderoso habita em você, que ele está aqui, ó. Então cuidado onde você vai, porque ele vai com você. Cuidado com o que você faz, porque ele vai lá com você e está vendo. Eu não falo isso com medo, para você ficar: ai meu Deus, Deus está vendo o que eu faço. Não é isso. É para você perceber que Deus não fica na porta te esperando. Deus não fica em casa esperando você voltar, porque ele é tão santo e não vai te acompanhar. Ele mora em você, onde você vai, ele vai, onde você entra, ele entra. O que você faz, ele está lá vendo. Está lá. Então olha onde você leva Jesus, cuidado. Terceiro, você é cristão, você sabe que a vida que você deve viver é uma vida de fé. De fé. E fé não se enxerga. Fé não se compra. E quarto, você como cristão, confia no amor daquele que se entregou por você e se satisfaz com esse sacrifício? Ou você precisa de mais? Olha Deus, eu sei que morrer na cruz foi a grande coisa que o Senhor fez. Mas tem um aumento de salário que eu estou precisando?
Será que dá? Então, é isso que eu queria dizer para vocês hoje. Bem-vindo a Gólgota. A Gólgota não era um monte, era uma protuberância rochosa em forma de caveira. Por isso chamava Gólgota, lugar da caveira. E lá ficava a cruz. Então, se você é cristão, sugiro que você revisite a Gólgota de vez em quando, só para lembrar de onde você veio. Para lembrar o que foi que aconteceu ali. Nunca se esqueça da Gólgota. Nunca se esqueça do Cristo. Nunca se esqueça de Jesus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.